Olá, pessoal! Muito bem-vindos! E hoje nós estamos no nosso segundo capítulo da série Kybalion. E a gente vai falar hoje sobre o princípio do mentalismo. Quem que já ouviu falar sobre o princípio do mentalismo? Olá, sejam muito bem-vindos! Vocês estão me ouvindo bem? Coloquem um coração um sim para eu saber se vocês estão me ouvindo. Hoje a gente vai falar sobre o princípio do mentalismo, nosso segundo capítulo da série Kybalion. Quem não assistiu a série de ontem já está disponível no clube. Até quero saudar os novos participantes do clube. Tivemos bastante gente que entraram ontem para acompanhar essas séries. E todos os capítulos que eu estou fazendo aqui no Instagram serão colocados no dia seguinte, tá? Para que vocês possam assistir quantas vezes vocês quiserem. Bem-vinda, Soraya, Mari, Saula, Camila, Rafa, sejam muito bem-vindos. Mariana, Lati, Tati, sejam muito bem-vindos. Então, né? Agora vamos começar a falar sobre esse princípio, que é o primeiro princípio do livro do Kybalion, o princípio do mentalismo. Por que ele é o primeiro? Ele é um dos mais importantes. E se a gente entender isso, né, entender esse conceito e começar a aplicar na nossa vida, isso pode facilitar muito para que a gente use aquela chave mágica que ele falou, né, a chave mestra, para abrir aqui o sentir. Quando a gente entende isso, a gente pode abrir esse segredo, essa chave mágica. Então, o que ele fala? Começa nessa parte, o todo é mente, o universo é mental. O que vocês entendem sobre isso? O todo é mente, o universo é mental. O que vocês entendem sobre isso? Que eu vou dar vários exemplos pra gente, para que a gente possa ilustrar isso. E olha quem está aqui, Liroane também vai nos ajudar na compreensão. Mas o que vocês entendem por isso? O todo é mente, o universo é mental. O que vocês entendem? Fabrícia, boa noite! O que vocês entendem por isso? Coloquem nos comentários, participem, não fiquem com vergonha. Cidinha, olha quanta gente. O todo é mente, o universo é mental. O que vocês entendem por isso? Quando vocês ouvem isso, o todo é mente, o universo é mental. O pensamento é a base de tudo. Tudo que mentalizamos profetiza. Olha, legais os pontos de vista. O que mais? Nossas consciências estão conectadas. Antes de ser, materializar no mundo físico passa pela mente. Incrível, isso mesmo. Então, olha, vocês estão vendo como que as percepções e os pontos de vista são bem variados? Então, eu quero trazer um exemplo bem legal para vocês, para que a gente possa entender esse primeiro princípio. Imagine o seguinte, tudo que está manifestado aqui no plano físico, em algum momento ele foi uma ideia, ou seja, ele estava no plano mental. Imagine a Liroane aqui com a gente. Essa Liroane, daqui, digamos, 100 anos, ela vai ter deteriorado, né? Esse material aqui não vai existir mais, essas coisas aqui não irão existir mais neste plano físico. Porém, olha que interessante. A ideia da Liroane vai continuar existindo. Então, as ideias, elas permanecem eternas. As ideias permanecem eternas. E tudo que está acontecendo aqui no plano físico, vocês já repararam que existe uma, abre aspas, data de validade? O que isso remete para vocês? Até a gente, né? A gente não é eterno aqui no plano físico. A nossa consciência sim, mas esse corpo físico, os avatares que a gente usa, não é eterno. O celular que você está assistindo esta live, ou o computador que você está assistindo essa live, daqui 200, 300 anos, não vai mais existir esse aparelho. Ele já vai ter se deteriorado, vai ter acontecido diversas transformações com ele. E a ideia do celular? Ela permanece o quê? Eterna. Ideias são eternas.
Vocês estão conseguindo perceber isso? E tudo aquilo que é manifestado aqui no plano físico é como se fosse uma simulação dessas ideias. É daí que vem o termo, de realidade virtual. É daí que vem o termo, nós estamos vivendo uma simulação. Vocês estão conseguindo entender o porquê que as pessoas falam isso? Vocês estão conseguindo entender por que nós estamos vivendo uma simulação? Porque ideias são eternas. Mas tudo isso aqui que nós estamos interagindo no plano físico são coisas passageiras, são coisas que duram por ciclos. Vocês já repararam? Pegue qualquer coisa que está ao seu redor hoje. Uma cadeira, por exemplo. Pegue um computador, a janela da sua casa, tudo que está ao seu redor hoje. Em algum momento isso não vai mais existir aqui nesse plano. Em algum momento isso não vai mais existir aqui neste plano. Pode ser que dure 1000 anos, 10.000 anos, mas em algum momento isso vai se decompor, vai acontecer alguma transformação com isso e não vai existir mais. Porém, a ideia disso, por exemplo, a ideia de uma casa vai continuar existindo. A ideia de um ser humano vai continuar existindo. A ideia de uma xícara como essa vai continuar existindo. Porém, essa xícara, ela vai deixar de existir daqui a alguns anos. Ela vai se transformar. Então é isso que ele quer trazer pra gente, é esse entendimento que ele quer trazer pra gente, que o universo é mental. Vocês conseguiram perceber isso, a sutileza disso? Olha a sutileza disso. Até o nosso corpo tem um insight que eu li, que vale muito a pena a gente falar desse insight, que foi um insight do Harry Palmer no livro O Caminho Avatar, que casa bem com esse assunto aqui que a gente está falando. Em uma das experiências dele, ele estava num tanque de restrição de sentidos, privação de sentidos, e quando ele perdeu completamente os sentidos do corpo, para onde que foi a ideia? Para onde que foi a atenção dele? Para a ideia daquilo que ele tinha, que era o corpo, aquilo que ele achava que era o corpo. Se você fizer isso exatamente agora, coloca toda a tua atenção no seu corpo. Sente o seu corpo agora. Sente, suas mãos, os seus pés, aqui a sua barriga, as suas pernas, a sua cabeça. Sente o seu corpo, coloca toda a sua atenção no seu corpo agora. Está sentindo ele, correto? Agora, tira a atenção do seu corpo. Tira a atenção do seu corpo. Para onde que vai a atenção? Se você tivesse zero percepção do seu corpo, a sua atenção ela ia para onde? Para a ideia daquilo que você acha que é o seu corpo. Para a ideia da percepção do seu corpo. Por isso que ele fala que o todo é mente, que o universo é mental. Então, todas as coisas que nós estamos vivendo, interagindo aqui nesse universo físico, todas as coisas que nós estamos interagindo no universo físico, elas são ideias eternas. E aqui, por isso que tem esse termo que eu já falei para vocês lá no começo da live, que muitas pessoas falam que nós estamos vivendo uma simulação. Simulação pelo fato de que essas ideias, do plano mental, quando manifestadas aqui, elas duram por um determinado tempo e depois disso, quando elas desaparecem daqui, dessa simulação, esses ciclos acabam, pode surgir uma nova. Por exemplo, se a Little Annie for destruída, daqui a 1000 anos pode vir um outro boneco, melhor ainda, com um material muito melhor, muito mais resistente, muito mais incrível. Por quê? Porque aquela ideia, ela continua eterna. Porém, as simulações, elas vão passando de fase, vão tendo evoluções, pequenos ajustes, Se você for pegar um ser humano que viveu há, 400 anos atrás, a diferença de um ser humano que viveu naquela época para um ser humano que está vivendo agora, o ser humano, a ideia do ser humano é a mesma. O que mudou nesse tempo? A forma de viver, a forma de interagir com a realidade. Porém, a ideia continua a mesma, é um ser humano. Agora, as simulações que estão acontecendo aqui, elas mudam.
Vocês estão conseguindo perceber o poder disso, gente? Da simulação, o quanto isso é importante, se a gente entender isso, o quanto é importante se a gente mexe na raiz, né? Na parte mental, o quanto que a gente pode mudar aqui fora. E não é tentando quebrar a cabeça e mudar aqui fora para consertar aqui dentro. É alterando aqui dentro que você vai mudar aqui fora. Por isso que ele fala, o todo é mente, o universo é mental. Agora ele fala assim também, que eu achei sensacional. Este princípio contém a verdade que tudo é mente. Explica que o todo, aí ele coloca entre parênteses, que é a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia. Numa palavra, sob tudo que tem aparência aos nossos sentidos mentais, fecha parênteses, é espírito, é incognoscível, é indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivente, infinita e universal. Uma mente vivente, infinita e universal. Por quê? Olha que interessante, agora a gente vai explorar muito mais isso. Imagina o seguinte, aquela ideia da Little Annie, né, que estava lá no plano mental, né, aquele arquétipo perfeito, aquela ideia de perfeição estava lá no plano mental. Ela tem uma vida, só que quando ela é manifestada aqui, um pouquinho daquela vida que estava lá no plano mental também vem com ela. Um pouquinho daquela vida vem com ela, como se você pegasse um modelo, né, e replicasse ele aqui fora. Né? Aquilo, por isso que eles falam que é holográfico. Você pega um modelo de perfeição que já está lá e replica aqui fora. Você espelha aqui fora. E você espelhando isso aqui fora, o que acontece? Essa Little Annie, ela vai passar por certas experiências, por certas coisas aqui. Né? Ela vai passar por diversas... como que eu posso dizer? Por diversas interações aqui nesse plano. E essas interações podem fazer com que aquela ideia inicial de Little Annie ou melhore, evolua ou decaia, regrida. Se ela regredir, ainda existirá a ideia de Little Annie no plano mental. Ainda existirá. Agora, se ela evoluir, aquela ideia também passa a evoluir. Vocês concordam com isso? Se ela evoluir, aquela ideia também passa a evoluir. E se ela regride, aquela ideia ainda continua lá. É aquilo que eu falei para vocês dos seres humanos. Se você for comparar um ser humano de hoje com um ser humano que vivia 400 anos atrás, olha a grande diferença que existe, né? De 400 anos atrás para o ser humano que vive hoje. Olha as facilidades que o ser humano que vive hoje tem. Tem internet, tem diversas... água encanada, tem tratamentos, tem a medicina, tem a ciência, tem diversas coisas que há 400 anos, muitas dessas coisas não existiam. Então essas interações mudaram, mas a ideia do ser humano, olha só, a ideia permanece lá. Porém o ser humano ele foi, alguns evoluem, né, outros nem tanto, mas essa ideia ela permanece lá. Por isso que ele fala que o todo é mente. E olha só, a compreensão desse princípio hermético do mentalismo habilita o indivíduo a abarcar prontamente as leis do universo mental e a aplicar o mesmo princípio para a sua felicidade e adiantamento. O mesmo princípio para a sua felicidade e adiantamento. Como que você pode aplicar esse princípio para a sua felicidade, por exemplo? Como? Olha só, imagine a Little Annie de novo. Se ela está passando hoje por um problema aqui no plano físico com o outro, né? Ela tem um namorado, um boy magia, que só dá trabalho para ela. Esse boy magia só dá trabalho. E o que acontece? Ela fica tentando mudar ele. Porque ele precisa disso, ele precisa daquilo outro e tal. Quando ela fica tentando mudar ele, o que está acontecendo com ela? Ela está tentando criar alguma coisa no universo do outro. Ela não está criando no universo dela.
Por que ela não está criando no universo dela? Porque ela depende que ele aceite as imposições dela para que ele mude. Isso não é uma escolha muito inteligente, quando a gente tenta criar no universo do outro. Por exemplo, o que é criar no universo do outro? É você ficar fazendo joguinhos. E se eu falar X, ele vai me responder Y. Se eu falar Z, ele vai fazer B. Isso daí é criar no universo do outro. Por quê? Porque todas as coisas que você está fazendo, elas dependem de uma atitude externa. Elas dependem de uma confirmação externa. Então você não está criando nada no seu universo. Você está criando, além de ilusões, né? Você está criando só ilusões no seu universo. Agora, quando você começa a criar a partir do seu universo, aí as coisas mudam de figura. É por isso que ele fala ali, quando você tem a compreensão deste princípio, você pode usar isso para sua própria felicidade. E usar isso para sua própria felicidade é você ter o domínio deste princípio e aplicar ele diretamente em você e não no outro. As pessoas, elas fazem muita confusão, gente, de tentar criar no universo alheio. Eu preciso que aquela pessoa me ame. Eu preciso que aquela pessoa me dê uma vaga. Eu preciso que aquela pessoa me empreste ou me arrume dinheiro. Eu preciso que aquela pessoa me passe, né, na faculdade ou me aprove no meu mestrado. Quando você fala coisas desse tipo, além de estar invalidando o seu poder de cocriação, né, tirando a responsabilidade de você, de fazer aquilo que precisa ser feito, você está criando no universo do outro. Você está, eu preciso que ele me aprove, ou eu preciso que ela faça tal coisa para que eu me sinta bem. Você está fazendo uma confusão de criação de universo, não tá direcionando a tua vida, não está aplicando esse princípio de forma alguma. Por isso que ele fala que se você conhece esse princípio e aplica ele corretamente, você pode ter a sua felicidade de uma forma consciente. Então, como que eu faço, para criar no meu universo? Como que eu faço para aplicar este primeiro princípio e ter, né, essa felicidade que ele fala ali? Como que eu faço isso? Primeiro, tendo domínio daquilo que você quer criar. Eu quero criar uma relação harmoniosa entre eu e o outro. Entre eu e o outro. Não é mudando ele que eu vou criar uma relação harmoniosa. É mudando aqui dentro. Aquilo que eu penso sobre eu mesma e aquilo que eu penso sobre ele. Porque mudando aquilo que eu penso no nível mental, eu mudo a forma com que eu olho para ele e automaticamente eu mudo a forma com que ele responde a mim. Se você olha para ele, né? Se você olha para ele assim, com o seu filtro, né? Com o seu filtro. Essa pessoa, ela não é confiável, né? Esse é o filtro que você decidiu olhar para ele. Esta pessoa não é confiável. Isso está onde? Está no seu nível mental, né? No seu nível de consciência. Essa pessoa não é confiável. Então tá aqui. É o filtro que você decidiu olhar para ele. Então ele pode chegar aqui, você vai olhar para ele através dessa lente. Ele pode ser uma pessoa confiável, mas como você decidiu olhar dessa forma, você só vai ver isso. Agora, quando você começa a se abrir e deixar as suas considerações, parar de etiquetar o outro, né, mudando você, reconhecendo aquilo que está lá na sua matriz de consciência e decidindo mudar, alterar isso, como que eu faço, Adri, para decidir mudar? Primeiro você tem que saber aquilo que você tem ali na sua consciência. Você tem que saber o que tem ali. Não é resistir. É saber o que tem e escolher o que eu quero. Qual que é o tipo de atitude que eu quero de uma pessoa. Isso está dentro do teu domínio, está dentro do teu universo. Qual que é o tipo de pessoa que eu quero atrair para me relacionar. Isso está totalmente dentro do teu universo, está dentro do teu domínio e está dentro do seu nível mental. Isso é responsabilidade sua. Mas eu não sei por que eu só atraio gente assim, assado. Porque em algum nível ali dentro você está resistindo isso. Em algum nível você está resistindo. E tudo aquilo que nós resistimos, a gente atrai por resistência. Não é uma maneira inteligente de atrair, né? Porque você fica ali resistindo. Eu não quero atrair pessoas que eu não confie. Eu não quero atrair pessoas arrogantes, pessoas maldosas, pessoas injustas. Só que pelo fato de você resistir tanto, você ter tanta raiva disso,
Onde que está a tua atenção? Justamente nesses padrões. Justamente nesses padrões, então você acaba atraindo por resistência, porque aqui em você, né, a Liroane está lotada desses padrões. Eu não quero atrair por pessoas injustas, não quero atrair pessoas arrogantes, não quero atrair pessoas mal-humoradas, né? Pessoas lerdas. Quem que fala? Eu detesto pessoas lerdas. Então, quando você fala isso, eu odeio pessoas lerdas, eu odeio pessoas arrogantes, pessoas mal-humoradas. Tá tudo aqui, ó. As coisas que você resiste, ó, pessoas lerdas, arrogantes, mal-humoradas, você tá acrescentando minuto a minuto, esses padrões. No Avatar a gente chama isso de massa persistente, é você ficar ali alimentando aquelas coisas, né, na sua consciência. E a partir do momento que você aumenta a atenção nesses padrões, né, nessas ideias, né, são todas ideias, tá tudo no nível mental. A partir do momento que você aumenta isso, você está colocando a sua energia de atenção e você começa a manifestar isso no plano físico. Por quê? O todo é mente, o universo é mental. Então, todas as coisas que estão aqui refletidas para você no seu mundo externo, em algum momento elas já estiveram no seu mundo interno. Haja responsabilidade para reconhecer isso, hein? Haja. Tem que ter um certo grau ali de coragem para reconhecer isso. Falar, uau, realmente, se essa bagunça tá aqui se manifestando aqui fora, porque em algum momento eu tive pensamentos dessa forma, em algum momento eu tive esse tipo de, né, eu resisti a certas coisas e essas coisas foram parar aí no meu nível mental. Então é assumir responsabilidade e decidir colocar o seu foco de atenção em outras coisas. Porque senão você não vai atrair aquilo que ele acaba de falar ali, né? Conquistar, construir a sua própria felicidade. Você vai continuar construindo as coisas que você não quer. E não aplicar esse princípio tão poderoso de uma forma construtiva para a sua vida. Então hoje, se você parar por um minuto e pensar assim, ó, qual que é a área da sua vida que está com mais problema, aquela que mais drena a atenção? Ai, Adri, a área que está mais drenando a atenção é a área familiar. Eu tenho muito problemas com a minha família, eu não consigo me dar bem com eles, eu não entendo, eles não me entendem. Qual foi o momento que você comprou essas ideias, né? Porque se essas ideias estão sendo prejudiciais para você, se você está manifestando, está refletindo aqui na sua realidade algo que não é prejudicial, é porque em algum momento lá atrás você comprou isso. Você colocou a sua energia de atenção e daí começou a replicar isso. Agora, quando você para assumir responsabilidade e falar, eu estou criando tudo isso, o que está acontecendo aqui na minha realidade é reflexo do que está aqui dentro. Se não está bom, por que eu estou criando isso? O que eu preciso mudar aqui dentro para que eu possa mudar aqui fora? Isso vai exigir de você um grau de coragem e um certo grau de vulnerabilidade. Um certo grau de vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade? É você reconhecer que você tem falhas, que você tem pontos e aspectos negativos também. Nós somos como se fosse uma colcha de retalhos, né? Que a gente vai comprando de ideias de um lado, de uma pessoa, de livros, de palestras, de filmes que a gente vê, de considerações, de crenças de outras pessoas. Nós somos essa colcha de retalhos. Mas hoje, conforme você vai ficando consciente, o que serve para eu colocar no meu campo, né, de atração? O que serve manter no meu campo de atração e o que não serve? O que serve e o que não serve? Serve para você ficar mantendo essa crença de que minha família não me ama? Serve para você isso? Não serve. Você sabe que isso vai acabar gerando para você mais conflitos, mais atritos e além disso, o que vai gerar? Aquela sensação de vitimização. Ah, eu sou um coitado porque ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém sabe, né? Os meus problemas são sempre os mais difíceis. Você vai entrar na identidade, na definição, né? Que a gente falou bastante sobre a definição ontem das identidades. Você vai entrar naquela identidade de vítima. Você vai entrar na identidade de vítima, vai se identificar com isso e você vai começar a refletir isso no seu mundo externo. Por quê? Porque em algum nível do seu pensamento você colocou isso.
Ai, ninguém me ama, ninguém me aceita, ninguém me entende. Então, no plano mental está exatamente esse tipo de pensamento, esse tipo de forma de pensamento que você se identificou. Ai, ninguém me ama. Essa é a forma de pensamento. Imagine que essa é a forma de pensamento, ou a crença, né, se você preferir. Essa é a forma de pensamento. Ninguém me ama e ninguém me entende. Ela está aqui, em potencial com todos os outros níveis e formas de pensamento, que pode ser por exemplo, a minha família tem o direito de ser carinhosa comigo e não ser. Qual que é mais legal? Qual que é mais legal que pode impulsionar o seu crescimento? Qual que pode impulsionar o seu crescimento? A minha família, ela tem o direito de não ficar ali me bajulando, me paparicando e porque ela não me ajudou uma vez com dinheiro, ok. Ela não é obrigada, minha família não é obrigada a me ajudar com dinheiro toda vez que eu peço. Se você olha dessa perspectiva, você pode escolher essa perspectiva e você sai daquela definição de vítima. Ai, ninguém me ama, ninguém me ajuda, ninguém me entende. E saindo daquela definição, o que acontece com você? Você começa a refletir isso na sua realidade e mudar aquilo que você experimenta. Por isso que está tudo aqui no plano mental. Por isso que o universo é mente, o todo é mente. Se você entende esse princípio, a partir de hoje a sua vida pode dar uma grande reviravolta. Ao invés de você sair se identificando com esses padrões, com essas identidades, com essas coisas de vitimização, você vai falar, uau, se está acontecendo aqui, existe alguma coisa aqui dentro que eu preciso dar uma olhadinha com vulnerabilidade, honestidade e coragem. E posso mudar isso, porque eu tenho todos os aspectos. Todos os aspectos estão ali para serem acessados. Não vai ficar gravado no Instagram. Para vocês que estão dentro do clube, a série inteira vai ficar lá para vocês assistirem quando vocês quiserem, tá? Eu vou colocar só um trecho aqui pra gente, para que vocês possam assistir depois. Então, por isso que vocês estão vendo quanto que é importante entender esses princípios? O todo é mente, o universo é mental. Então, se eu reestruturo aquilo que está na minha mente, e coloco consciência ali, nesse momento eu começo a refletir isso na minha realidade. Tem uma parábola que eu acho incrível e vai servir muito pra gente aqui hoje. Ó, a Liroane tá se jogando no chão, gente. Vai servir muito aqui pra gente hoje. Uma parábola que eu vi do Dandipani, que é uma das pessoas que eu adoro. Assim, ele tem uma forma de explicar fantástica. Eu até fiz um vídeo sobre isso uma vez. Imagina o seguinte, que a sua mente, ela é como se fosse uma grande, imagina uma parte plana, assim. Uma parte plana cheio de opções. Nessas opções você tem, por exemplo, eu sou feliz, eu sou consciente, eu sou incrível, as coisas funcionam pra mim, tudo dá certo na minha vida, eu sou um fracasso, nada funciona, todo mundo me odeia, as pessoas são ruins, o governo não presta, as coisas não andam na minha vida, nada flui pra mim. Então, como se fosse nesse campo aqui, ó, mental, nesse campo mental existem todas as possibilidades, todas. Porém, quando você vem com a sua consciência, né, e coloca em um dos aspectos, o aspecto, por exemplo, as coisas fluem para mim. Quando você coloca a sua consciência nesse aspecto, é como se você colocasse luz naquele aspecto e ele se refletisse aqui, no universo físico. Você colocou a luz da consciência naquele aspecto mental, do plano mental, e esse aspecto se refletiu no universo físico. Agora, se você, com a sua consciência, vem e para justamente no aspecto eu não consigo nada dá certo na minha vida. Você parou nesse aspecto, o que acontece, né? A sua consciência está nesse aspecto, você vai refletir justamente essas coisas aqui no universo físico. Por quê? Tudo está passando pelo plano mental. Se você não percebe isso, você vai achar que é o acaso. E essas coisas aconteceram assim por acaso. Fulano está me tratando daquela forma por acaso. Eu nem sei por que o fulano está me tratando dessa forma. As coisas não dão certo para mim, eu não sei por que as coisas não dão certo para mim.
Liruane era dessas. Eu não sei porque as coisas não dão certo pra mim. Eu tô sempre lendo, eu tô sempre estudando, eu tô sempre me antenando de todas as coisas, mas eu não sei por que as coisas não dão certo pra mim. O que acontecia com a Liruane nesse momento, quando ela falava isso? Ela estava justamente naquele ponto da mente que falava: eu não sei porque as coisas não dão certo para mim. Isso é uma forma pensamento. Isso é uma forma pensamento. Então, se você pensa ali, eu não sei porque as coisas não dão certo para mim, você estagnou a tua consciência justamente nesse ponto. E aí o que vai acontecer na tua realidade? Mais formas, mais experiências, mais interações que comprovem eu não sei porque as coisas não dão certo para mim. Agora, a partir do momento que a Liruane mudou isso, as coisas fluem para mim. As coisas fluem para mim. Ela fez o que aqui no plano mental? Ela saiu daquela forma pensamento que estava aqui, eu não sei porque as coisas não dão certo para mim, para as coisas fluem para mim. Então a consciência dela se deslocou deste ponto e veio para este ponto. E aí o que começou a acontecer na realidade, no plano físico? Justamente interações, experiências, pessoas, eventos que refletissem esse novo nível de consciência, essa nova forma pensamento. Por quê? Porque o todo é mente, o universo é mental. Se você entende esse princípio, você vai alterar primeiro aqui, naquilo que você pensa, para depois, você vai colocar a sua consciência ali, por isso que a consciência é tão importante, ela é acima do pensamento. A consciência é acima do pensamento, você não é a sua mente. A sua mente é como se fosse esse plano que eu estou te mostrando aqui, tá? Você não é isso aqui. Você está identificado. Muitos de nós vivemos uma existência inteira identificados com a mente, achando que a gente é isso daqui. A gente fica pensando, eu sou este pensamento. Não, nós não somos este pensamento. Nós podemos usar a nossa mente de forma deliberada. Agora, se a gente não entende isso, se a gente não tem acesso a essas informações, a gente passa a existência inteira achando que nós somos o nosso pensamento, né? Essa atividade mental, aquela coisa que fica ruminando o dia inteiro ali na cabeça. Ó, a Eliane perguntou o seguinte: se pensa positivo é bom? Não adianta você pensar positivo e se você não... Imagine o seguinte, você fala assim, eu tô pensando positivo. Tô pensando positivo, você está em um desses campos da mente. Só que se sua consciência não fica nesse ponto, volta para algumas impressões que também estão aqui. Se você falar, eu tô pensando positivo, eu sou uma mulher de sucesso. 2 segundos. Aí daqui a pouco a consciência vai lá para aqueles padrões do passado. Ai, mas eu fracassei naquele relacionamento, eu fracassei com meus amigos, eu fracassei com a minha família, eu fracassei quando eu tentei abrir um negócio. Aí o que acontece? Se você não consegue, manter a sua consciência em aspectos positivos, ela vai voltar para aqueles aspectos negativos. Por quê? Porque eles estão carregados emocionalmente na maioria das vezes. São coisas que aconteceram na vida das pessoas que elas carregaram emocionalmente. E aí o que acontece quando a gente carrega um evento ou uma experiência emocionalmente? Aquilo fica muito mais forte. Fica muito mais forte e fica muito mais gravado ali nessa parte mental. Tanto que se você for lembrar hoje do seu primeiro beijo, ou do seu primeiro namorado, ou da sua primeira namorada, o que acontece quando você lembra disso? Ou você vai ficar muito feliz, na hora você vai lembrar, vai te dar um negócio. Por quê? Porque essas lembranças, elas vêm carregadas emocionalmente. E quando algo é carregado emocionalmente, fica muito mais forte na nossa mente, muito mais forte. Então a consciência volta para lá de novo. Por isso que a expansão da consciência, se a gente investe o nosso tempo em expandir a consciência e direcionar a nossa atenção, direcionar a nossa atenção para aquilo que a gente quer, não deixar a nossa atenção perdida nesses padrões do passado, em aspectos que estão drenando a nossa atenção. Se a gente faz isso, a nossa realidade aqui fora, ela se muda muito mais rápido do que se fosse para você ficar perdendo tempo com coisas que você não quer. Por isso que é importante você, a partir de hoje, além de, eu penso positivo, ver quais os padrões que a sua mente fica visitando durante o dia.
Quais são as coisas que ela fica ali, né, passeando durante o dia? Quais são essas coisas que estão lá que você fica dando, né, o seu poder, a sua energia criativa, a sua atenção para reacender esses aspectos que estão aqui na mente? Se você entende isso, você vai criar o que ele falou ali, ó. Aplicando esse princípio, você pode construir a sua felicidade. Você pode, porque o todo é mente, o universo é mental. E aí ele fala uma coisa interessante aqui que eu achei maravilhosa. Este princípio explica a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria. Força, energia e matéria. Olha que interessante. Como e por que todas elas são subordinadas ao domínio da mente. Todas elas são subordinadas ao domínio da mente. Um velho mestre hermético escreveu há muito tempo: aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho do domínio. Aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho do domínio. Olha que coisa incrível isso, gente. Eu fico assim, uau, é incrível, né? E é algo que a gente tem que compreender, não é, eu entendi mentalmente, é compreender. Compreender é você se tornar aquilo. É você ir para a prática, para a experiência, né? Igual o Harry fala, é você tornar uma lição de palavra em uma lição de vida. O que é uma lição de palavra? É isso que às vezes a gente está aqui trocando informação, só que se você aplica aquilo lá, você experiencia aquilo que você está aprendendo a um nível intelectual, aquilo se torna uma lição de vida. Vocês têm noção o quanto isso é importante? Né? Aquilo que eu falei na live de ontem, não é você saber sobre o pudim, você tem que ir lá e morder, prova o pudim. Prova o pudim vai te dar o quê? A clareza experiencial. Você experimentou, você mordeu o pudim. E não só eu sei como se faz um pudim, eu sei os ingredientes do pudim. Isso daí você está tendo uma clareza o quê? Lógica, uma clareza racional. Agora, quando você prova o pudim, é uma clareza experiencial. Você se tornou parte daquilo lá, aquilo lá se tornou parte de você. Vocês estão entendendo o quanto isso é importante? Então, entendendo esse princípio é onde todas as coisas podem melhorar ou piorar, né? Se você não entende, você vai continuar colocando a sua energia de atenção naqueles padrões que eu falei para você, que são padrões que você não quer, que estão aqui na tua mente, mas a tua consciência fica voltando lá. Por quê? Porque esses padrões estão carregados emocionalmente. Vamos pegar um exemplo bem clássico aqui para vocês entenderem? Imagine que uma pessoa, ela estava namorando com uma outra pessoa e ela ficou um certo tempo. Só que aí eles terminaram por uma forma assim muito complexa, não foi um término amigável. O que acontece se uma dessas pessoas ficar com raiva desse término? Ela vai atrair o que para a vida dela? Mais e mais situações que contenham términos dramáticos, términos conturbados, términos problemáticos. Por que, Adri, que ela vai continuar atraindo isso? Por que essa pessoa vai continuar manifestando essas coisas? Porque são padrões que estão aqui carregados emocionalmente. Então, quando você tem um padrão que é carregado emocionalmente, ele é como se fosse uma pancada na tua mente. Uma pancada gigante. E essa pancada gigante, ela drena energia de atenção. Como que você vai perceber isso? Se você levantar de manhã e a primeira lembrança do seu dia for justamente para este acontecido ou para esta situação em especial. Ou se durante o seu dia você está lá exercendo as suas atividades do dia, mas a sua mente sempre fica voltando nessa história. Sabe aquele filme rodando que as pessoas falam, tô com um filme passando na minha cabeça todos os dias? O fato aconteceu há 30 anos, mas você fica ali, rodando o dia inteiro, né? O dia inteiro acontecendo aquela situação na tua mente. Por que isso acontece? Justamente aquilo que eu falei para vocês na metade da live.
Porque a sua energia de atenção está justamente neste padrão. Está justamente nesse padrão. Então, enquanto você não muda isso, enquanto você não tira a sua energia de padrão e direciona ela para outro padrão que já está aqui na sua mente também, é só você se tornar consciente disso, todos os padrões existem simultaneamente, ao mesmo tempo. Todos. Aquele que você é feliz, aquele que você não é feliz, aquele que você consegue o que você deseja, aquele que você não consegue, todos estão existindo no mesmo tempo. Agora, se você fica resistindo uma coisa, a tua energia de atenção tá lá. Se você fica desejando muito uma coisa, aquele desejo de ânsia, sabe aquele desejo de ânsia? Eu quero, eu quero, eu quero. Também a sua energia tá lá, você vai ficar manifestando o que? A ânsia, o desejo. Agora, quando você entende esse princípio que tudo é mente, que o universo é mental, que você coloca a sua energia de atenção justamente naquilo que você quer, sem resistência, sem desejo, é como se fosse o ponto neutro, né? Eu já até fiz vídeos para vocês aqui explicando sobre esse ponto neutro. Já fiz vídeo, vocês têm que assistir, tá lá no IGTV. Quando vocês entendem isso, vocês não criam resistência, não criam esse desejo desenfreado, né? Não ficam dando grau de importância para as coisas. E nesse momento vocês fazem o quê? Refletem isso na realidade. Refletem, que é aquilo que eu falei para vocês. A partir do momento que você coloca a consciência em um padrão, a partir do momento que você coloca a consciência em um padrão, ele começa a se revelar aqui no plano físico. E essas simulações começam a acontecer na sua vida para que você possa aprender alguma coisa. Então, se tem algo que está se repetindo na sua vida, tem algo que está se repetindo, existem lições aí que você ainda não colocou o olhinho e não viu. Então tem que começar a ficar atento. Nossa, isso daqui aconteceu mais de 3 vezes comigo. Essas pessoas estão fazendo isso comigo por várias vezes. Todo trabalho que eu entro, eu tenho um problema com o meu chefe. Todo relacionamento que eu começo, eu tenho um problema de comunicação. Toda situação que eu vou dar minha opinião, eu sou mal visto. Se você começa a ter essas percepções sobre você, são coisas que estão repetitivas, há uma lição aí que você precisa começar a se atentar. O que eu tenho que aprender com isso? Não resistir, né? Não entrar naquela identidade de vítima. Ai, meu Deus, de novo estão fazendo isso comigo. De novo, problema ao me comunicar nos meus relacionamentos. De novo, as pessoas não estão entendendo o meu ponto de vista. Eu não posso dar a minha opinião. Você já entrou na definição. E ao entrar nessa definição, você já... É a mesma coisa que você falasse para o universo físico. Olha só, eu sou isso aqui, então me manda mais. Me manda mais provas porque eu sou isso. Eu sou uma vítima. Eu sou um coitadinho. Então me manda mais situações para provar que eu sou um coitadinho. É isso aqui que eu me defino. Né? Agora, a partir do momento que você fala, uau, já tô entrando na vitimização, peraí, Lirone, já estou entrando na vitimização, não é isso que eu quero continuar manifestando aqui no plano físico, eu quero manifestar outras coisas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Mudar aqui dentro, no nível mental. O que eu tô acreditando? O que eu tô pensando frequentemente para estar atraindo essas pessoas, para estar atraindo essas situações? É onde a Lirone vai olhar para aquilo lá de uma forma honesta, com vulnerabilidade, com honestidade e vai decidir tirar o foco de atenção dela para aquilo. Vocês têm diversas ferramentas para fazer isso por aí. Cada um vai achar aquilo que se enquadra mais, aquilo que se identifica mais, né? Todos têm essa liberdade de escolher. Então, eu estava fazendo isso, me vitimizando. Agora você está vendo que isso não vai te fazer bem, né? Isso não vai te fazer bem. Você pode decidir não usar mais essa identidade. Você pode falar, uau, ok, eu já tive essa posição de vítima. Todos nós temos. Não é algo para você se envergonhar ou algo para você ficar ali se martirizando. Todos nós temos esses padrões. O que a gente precisa fazer é integrar. É a Lirone falar, uau, eu tenho o padrão de vítima. Eu reconheço que eu tenho, mas eu não quero mais usar isso. Eu tenho também o padrão de uma mulher egoísta. Ok, eu tenho, mas eu também não quero usar isso. Isso não está mais alinhado com a pessoa que eu quero ser. Também tenho o padrão de uma pessoa desconfiada. Eu tenho.
mas eu não quero mais usar isso não vai me fazer bem, isso não vai me levar no caminho, né, de alcançar felicidade ou de ter um relacionamento com pessoas de uma forma mais harmoniosa. Isso não vai me ajudar, isso não vai me trazer essas experiências. Se você insiste em sustentar esse tipo de crença, né, por medo de estar errado ou por medo do que vão pensar de mim, se você insiste em manter isso, quem que vai ser prejudicado? Você acha que as outras pessoas vão ser prejudicadas diretamente? Elas vão ser indiretamente, porque você não quis mudar. Mas a partir do momento que você decide mudar, que você coloca a sua energia de atenção para isso, se compromete com isso, você vai mudar e todos que estão ao seu redor também vão mudar. Porque um degrauzinho que você sobe em consciência, você está acrescentando um pouquinho de consciência a mais na consciência de massa. Um degrauzinho que você suba. Por isso que se essas 127 pessoas hoje estiverem subindo um degrauzinho de consciência, a gente está acrescentando um pouquinho mais de consciência na consciência de massa. Todos vocês, quando vocês melhoram, quando vocês decidem melhorar o nível de ser de vocês, vocês também estão contribuindo, não só para o próprio desenvolvimento, mas também para o desenvolvimento de massa. E esse tipo de pessoa realmente merece o meu respeito e de todos que estão fazendo esse trabalho que a gente está fazendo aqui. De focar no nosso autodesenvolvimento, de priorizar o nosso autodesenvolvimento. Porque se fosse para continuar dando murro em ponta de faca, você não ia estar aqui numa quinta-feira à noite assistindo uma live sobre um tema de mentalismo, se fosse para você continuar dando murro em ponta de faca. Você não ia estar aqui. Você ia continuar lá. Mas se você está aqui é porque alguma coisa aí dentro precisa ser mudada. Porque alguma coisa aí fora também precisa ser mudada na sua vida. E se essas coisas que te trouxeram até aqui, em algum momento foram ruins, nesse momento que vai ser um ponto de virada, elas serão coisas boas. Quando você olhar de um ponto de vista de fonte e falar, uau, olha o que eu criei para que eu pudesse me desenvolver. Olha o que eu criei no meu plano mental para que eu pudesse ter acesso a certos conteúdos, para que eu pudesse experienciar certas coisas para então evoluir. Olha o que eu criei. Você vai olhar para aquilo de uma forma muito mais grata, você vai ter orgulho de ser você, não orgulho no sentido negativo, mas você vai apreciar ser você. E as ações que te levaram, o caminho que você percorreu para ter acesso a informações como essa, por exemplo. A Isa falou, as coisas fluem para mim. Exato, Isa. Ao invés de você ficar ali naquela, não dá certo, eu não consigo, tá tudo difícil, eu preciso que alguém me ajude, as coisas fluem para mim. Faça disso seu mantra diário. As coisas fluem para mim. Porque a partir do momento que você muda aqui na sua estrutura mental, e não é só o pensamento positivo e voltar para o sofá deitar. Não. As coisas fluem para mim e se alinhar com isso. Se acontecer alguma coisa, as coisas fluem para mim. Se foi algo que outra pessoa poderia achar negativo, ruim, você sabe que as coisas fluem para você. Então adotar um novo ponto de vista de ver as coisas. Se você quer mudar a realidade, uma das formas de mudar a realidade é mudando a perspectiva. Aquilo que eu falei para vocês da definição. Então, se você está se definindo hoje, não dá certo, as coisas não dão certo, você já criou a definição de que as coisas não dão certo para você. Então, essa definição só vai te fazer acessar coisas que não deem certo. Agora, se você adotou essa definição, Isa, as coisas fluem para mim, você está com essa definição, então você vai começar a entrar em fase com a fluidez das coisas. Pode ser uma pessoa que faz uma gentileza para você na fila de supermercado. Pode ser uma pessoa que chega para você e te oferece uma oportunidade de trabalho. Pode ser um boy magia que te trata de uma forma mais legal. Pode ser uma ligação da mãe, do pai, das amigas. Pode ser qualquer coisa, desde que você esteja atenta daquilo que está lá no seu nível mental. A Lena, tudo dá certo pra mim.
Vocês estão vendo como vocês têm a capacidade de mudar? Vocês estão conseguindo enxergar isso como é incrível? Olha quantas transformações a gente está tendo aqui agora. E esse é uma forma também de ajudar. Adotar esse pensamento. Eu posso mudar a hora que eu quero. E não vai demorar uma eternidade. Vai demorar anos. Tem uma coisa que a gente faz no Avatar que eu acho incrível. Incrível, foi uma das coisas que eu mais amei na minha vida. Que é contemplar espaços de tempo. Então contempla espaços de tempo se você acha que vai demorar muito para acontecer as coisas para você. Contempla 1 dia, 2 dias, 50 dias, 100 dias, 1000 dias. Tudo isso está acontecendo onde? No agora. Então se você acha que vai demorar muito para eu evoluir, vai demorar muito para eu conseguir a minha independência financeira, vai demorar muito para eu conhecer aquele boy magia, contempla espaços de tempo. 1 dia, 10 dias, 50 dias, 1 mês, 100, enfim, você vai contemplando de uma forma crescente. Quando você faz isso, você aquieta a sua mente e você para de criar limitação de tempo para fazer aquilo que precisa ser feito. Você para de criar limitações. Então não é mais o tempo que vai, não é mais o tempo que vai te frear. Olha, a Fabrícia fez a primeira sessão. Fantástico. Vocês todos que estão aqui também estão convidados a fazer Avatar, que vocês vão ter isso na prática. Não é, eu acho que eu vou sentir. Não, você vai sentir porque você vai experienciar. Não é eu acho. Você vai experienciar. É experiencial. Então, se vocês se sentiram, tocado em algum momento, já é um chamado para vocês que estão aqui assistindo. Tudo dá certo para mim. Vocês estão vendo? Todos vocês têm essa capacidade de criar aquilo que vocês querem criar, desde que isso, primeiro, comece aqui, Comece aqui. Depois vocês vão refletir, colocar consciência naquilo que vocês querem e refletir isso aqui no plano físico. Caso contrário, vocês vão ficar aqui, gastando tempo, energia e atenção para tentar mudar lá fora aquilo que só vai fazer sentido quando você mudar aqui dentro. Espero que vocês tenham gostado dessa live, que vocês tenham entendido esse princípio e amanhã, aqui no mesmo horário, a gente vai falar sobre o segundo princípio, Será o nosso 3º capítulo, porque serão em 9 capítulos e eu espero todos vocês aqui amanhã no mesmo horário e quem quiser assistir essa live e todas as séries está dentro do clube para vocês assinarem lá. É R$ 59,00 por mês e tem diversos livros que a gente vai fazer, ainda vou continuar fazendo direto. E mais um monte de séries para vocês acompanharem, tá bom? Beijos e nos vemos amanhã no mesmo horário aqui. Até mais!